Você quer discutir qual assunto? Me conta a sua história. Tô te dando um papo reto. Tu já excedeu. Fica quieto, cara. Gostou? Gostou? Aê! Qual a sua opinião? A culpa? Vem pra cá debater comigo. Papo reto com o doutor. Voltamos hoje. A velha proposta. Uma conversa franca. Hoje aqui com 3 professores. Apoliana, Genesi e Luciana. Vocês vão ouvir deles a verdade entre pandemia e educação. E nós vamos começar aqui com o Genesi. Ele vai dar uma explicada para a gente como é que aconteceu a pandemia com ele, como é que foi a qualificação dele para atuar na pandemia e como ele na pandemia trabalhou 4 vezes mais, se ele também teve esse retorno financeiro. Fala para a gente, Genesi, da tua experiência, quem é você, professor do quê? Conta um pouco da tua história para a gente, Genesi. Perfeito, boa noite, pessoal. Bom, eu sou professor de matemática, formado em matemática, trabalho com física, desenho técnico, trabalho nos 3 segmentos, fundamental, médio e superior, em instituição pública e privada, e aí eu digo que são 2 realidades diferentes aí, tanto da privada quanto do particular. Bom, o momento do início da pandemia, que ocorreu em março, vamos botar assim, eu vou colocar primeiro a da instituição privada, que foi que atacou com mais força para obter o retorno. Então, no início da pandemia, nós ficamos 2 semanas parados, a faculdade parou totalmente, e todos os professores foram capacitados para poder entrar ali num sistema online. A faculdade já tinha uma parte dela trabalhando online, mas era uma pequena parte. O que ela fez foi pegar aquilo ali e ampliar de uma maneira massiva, e aqueles professores que ainda não trabalhavam com a parte do EAD, ele pegou aquele know-how que já tinha e ampliou. Com relação ao público, eu tinha abordagem no fundamental e no médio. Então, mesmo sendo público, esses 2 tiveram uma diferença de retorno. Eu vi com a questão do fundamental, apesar de ter dado uma demora para poder capacitar, mas houve a capacitação, uma certa demora. Mas, por exemplo, eu posso dizer que eu fui privilegiado por ter sido capacitado primeiro e por poder aplicar esse conteúdo nessas 2 áreas quando disponibilizados para poder acessar online. A rede, a parte do ensino médio, teve para mim um retorno melhor do que o fundamental, e aí eu posso atribuir que já em função até pela maturidade, entre aspas, dos alunos do ensino médio em relação ao do fundamental, porque o aluno do ensino médio ele tem lá o discernimento de eu tenho que estudar, eu tenho que ir, mas mesmo assim com um retorno bem abaixo do que o normal, mas uma turma de 40, 10 acessavam, entravam ali online direto comigo, num certo momento. No ensino fundamental, isso já era mais precário, onde eu acredito que era mais necessário, né, entrar ali, isso não acontecia tanto. Eu acredito que já porque eles dependem também do pai, depende também de ter uma condição de acesso, né, que eu acho que, nesse caso, o público deu uma demorada para dar a condição para um aluno. Acho que isso que fez com que diferenciasse esses 3 segmentos aí. Ensino médio, fundamental e o superior em instituições distintas. Agora vamos com a Apoliana. Apoliana, conta um pouco para a gente da sua formação, que aula você dá e que experiência você teve. Você foi capacitada, se sente pronta, acha que não dá para ser assim? Meu nome é Apoliana, eu já trabalho com educação há mais de 10 anos. Sou formada em matemática. E durante a pandemia não tive nenhuma capacitação. Eu simplesmente não vai mais haver aula presencial. E fomos direto para o online. Gravei uma aula em que você não consegue sentir o sabor da sala de aula, porque ali você dá
você faz o seu show. O professor é um artista. Dentro da sala de aula, ele se transforma. Quando nós voltamos ano passado, modo remoto, eu me deparei com algumas dificuldades, porque a escola, né, era um protocolo, né? O pai e os responsáveis que queriam que o aluno fosse para a escola, ia. Aquele que assinava o termo e não ia para a escola, ok, assistir a aula de casa. Aí a gente ficou com esses dois pesos. O aluno que vai para a escola e o aluno que assiste de casa. Estamos, no momento, fazendo uma revisão do conteúdo do ano anterior. Eu estou simplesmente apavorada, porque a defasagem ela já existia, né? Porque o aluno ele não aprende português e matemática e aquilo ali fica na cabeça dele, porque não fica. Ele absorve o conteúdo no momento, às vezes ele sai da sala de aula e ele esquece. É maçante, é um trabalho constante que você vai fazendo, com exercícios, para o aluno fixar o conteúdo. E isso não estava acontecendo. Vou te interromper para você não roubar todo o tempo. O ensino à distância é uma realidade antiga. O livro é uma modalidade de ensino à distância. A internet devia facilitar. Eu vou agora com a Luciana. A Luciana, apesar de professora, ela já está hoje em outra função, mais administrativa. E ela vai poder explicar um pouco para a gente do que o município passou em dificuldades. Porque em casa você quer ter o filho na escola, você quer que ele tenha alimentação na escola, você quer que ele saia de casa. Só que a escola tem que estar pronta para receber ele. E numa pandemia, tudo foi trancado. E a Luciana vai tentar explicar para a gente como é que o Estado fez essa mágica de tornar possível a educação à distância diante da nossa realidade, de pessoas que mal têm acesso a um transporte público. Imagina uma internet. Vou passar agora para a Luciana para ela dar uma visão dela, do que ela acha disso tudo para a gente. Bom, boa noite, sou Luciana Rocha, professora de História, né? Sou pós-graduada em Gestão Escolar. Hoje eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, trabalho coordenando projetos que acontecem dentro das escolas, né? E pandemia. Primeiro, a gente não pode deixar de falar que nenhuma escola estava preparada para esse contexto. Não tinha planejamento para isso. E quando a gente não tem planejamento, como a gente não sabe o que vai fazer, o caos, né, a possibilidade do caos é iminente, né? Então a gente ficamos 2 anos parados. Realmente ninguém imaginava que a gente ia ficar tanto tempo parado. E o que fazer, né? Primeiro, a gente precisava tomar atitudes, né, ter atitudes que não interrompessem o estudo dos alunos. Então começou o Se Vira nos 30, literalmente o Se Vira nos 30, né? Professores que não... O ensino à distância realmente ele existe, mas a gente sabe que não é pegar a aula que você dá na sala de aula e passar para frente de uma câmera ou do computador e dar, não é, a gente chama isso de digitalização de sala de aula, não é, isso não está longe de ser um ensino à distância. Aí vai a minha pergunta para o Genesi. Como é que a gente faz para recuperar esse tempo? Tanto para o aluno privado que estava em casa curtindo o videogame, a farra, e o aluno público que estava na pracinha chutando uma bola furada. Bom, essa é a pergunta do milhão, né? Essa é a pergunta do milhão, porque tempo passado não volta. O tempo passou, esse tempo está perdido. Para recuperar, no meu modo de ver, só é possível você aumentando a carga, para eu poder pegar o que eu tenho que seguir e o que foi deixado de passar. Para você, Poliana, eu vou mudar. A gente tem uma questão que o professor esclareceu, que a gente tem um tempo limitado. Mas nós ganhamos a tecnologia online. Se nós pensarmos em usar o presencial com o online no reforço escolar, o que você acha disso? Não vai funcionar.
Nossa, ela é radical. Ela é radical. Pode falar. Não vai funcionar porque dentro da pandemia, os alunos eles tinham a opção de ficar em casa no modo remoto, né, no ano de 2021. No ano de 2020 era obrigatório assistir às aulas de casa. E não funcionou. Porque agora, eles tendo a obrigatoriedade de assistir às aulas, eles vão fazer um paralelo. Agora eu vou para uma gestora. Os professores, conversando com professores, eu percebi que muitos, a maioria deles não foi capacitada. Sim. E conversando com meu amigo Genesi, ele me confirmou que a aula online é 4 vezes mais trabalhosa do que a presencial. E eu também descobri que eles também não foram remunerados por isso. Não. E a gente tem um município enorme, com professores cansados, exaustos, não capacitados. E aí minha pergunta vai para a rede pública, né? Qual é a visão do município para recuperar o tempo perdido? Então, só Deixa eu te interromper. fazer... Adorei que você é do município. Adorei saber que o município do Rio está fazendo um bom trabalho na educação. Fiquei feliz. Que bom, que bom. A gente trabalha muito. E, bom, primeiro, só falar da Poliana, da questão da tecnologia que ela não vai alcançar. É inegável que a tecnologia, o uso da tecnologia para o processo de ensino-aprendizagem, ela veio para o centro do debate educacional. Então, isso abriu porta para ela entrar e não sair mais, né? Ela veio para ficar. O que a gente precisa precisa entender que ela é um aliado, ela não veio substituir o protagonismo do ensino presencial, né? Ela veio para complementar, ela veio para servir como um aliado ao professor. E ela vai ser extremamente importante no reforço, né? No reforço escolar. A gente aprendeu com a pandemia. A gente não pode ter ficado quase 2 anos com escolas fechadas e não ter aprendido absolutamente nada. A gente aprendeu. E o professor, que ele já sabia que ele precisava, a tecnologia ela precisava, ela já faz parte da nossa vida. Então, a gente só faltava trazer a escola, né, botar a tecnologia na escola. E não é pegar a aula que você dá na sala de aula e mudar, agora eu vou fazer do mesmo modo que eu faço. A pandemia, então, foi um marco que trouxe a tecnologia para a educação, sim, inclusive pública, sim, e que pode mudar aquela questão de que ninguém mais vai à biblioteca. Você agora tem a possibilidade de ensinar o teu aluno a usar o smartphone a favor dele. Perfeito. Antes da Poliana, já mudaram a minha opinião aqui. Então a cota ela tem uma necessidade hoje para reduzir a desigualdade, mas ela pode ser substituída no futuro por uma base mais sólida. Num futuro bem distante, né? Calma. Fala você sobre a cota para gente. Exatamente. Acredito eu, né? É um contexto histórico, é uma dívida histórica que nós temos. É uma reparação. Fala você da cota. Super a favor. Não. Defensora. Ótimo. De carteirinha e de cartaz, né? Porque além de recuperar, é reparação mesmo, né? E ela veio de uma luta, né, de uma fala civil, e isso é muito importante, né? Quando a sociedade civil, né, ela pede, ela implora, ela alcança, ela consegue, né? Então, pensar em acabar com ela, lógico que ela não é para sempre. Nem nada que a gente tenha, alguma política social, ela nunca é para sempre, né? Ela é exatamente para reparar, né? Como a gente tem os benefícios, o Bolsa Família, que mudou o nome, isso ela não é para durar para sempre, é para ela reparar e para que o fluxo continue, né? Mas a gente ainda não tem uma educação para todos. Na verdade, a gente tem até para todos, mas a gente ainda não consegue garantir a permanência desses alunos na escola. Vou continuar com você. Você falou de evasão escolar há 20 anos atrás, o que me faz pensar que você sabe o motivo dessa evasão de 20 anos atrás. E você falou, agora com a pandemia nós retornamos à evasão de 20 anos atrás. Então, me explica para quem vai ouvir a gente. O que motivava a evasão 20 anos atrás? E o que fez motivar a evasão agora?
De forma tão agressiva, né? Isso. O Brasil demorou muito a universalizar a educação. Nós demoramos muito, né? Com a Constituição de 88, logicamente, ela veio para abrir a escola para todo mundo. Porque quando a gente fala, né, isso é sabido, que a escola pública de antigamente, ela que era boa. Não, ela não era boa, porque ela não era para todo mundo. Né? Ela não era. Ela atendia uma classe. Pobre não estudava. Pobre, preto, não estudava. Por que que ele evadia? Aquele que tentava entrar na escola, que ele conseguia entrar na escola, ele reprovava tantas vezes que ele desistia, ele saía da escola. Né? Como ele não conseguia acompanhar aquela escola, que era realmente mais forte, né, esse termo assim, ele não conseguia acompanhar. Muitos trabalhavam ainda, muitos ajudavam, cuidavam dos irmãos. E o que que ele fazia? Ele evadia, ele abandonava a escola, depois de uma série de reprovações. É isso, é basicamente isso. Eu estou quase querendo continuar com você, porque você falou em reprovação, eu ouço uma conversa fiada. Eu vou ter que continuar com você. Existe uma fofoca de boca pequena, de que no município as aprovações são automáticas. De que existe uma meta de número de alunos para alcançar um número internacional. Explica para a gente um pouco disso, como é que a gente aceita isso, se é uma verdade, se é uma mentira, se é uma forma de manter o aluno ali. Conta um pouco disso para a gente. Na verdade, a não reprovação dos alunos, isso começou com a implementação dos ciclos, que acontece em vários países. Né? O que é o ciclo? O ciclo, o aluno ele tem determinado, né, o ano ali para completar a alfabetização. Então, no caso do município, ele tinha, não tem mais CA, né? Então agora era do 1º ao 3º ano. Ele começava a se alfabetizar no 1º ano e ele tinha até o 3º ano para concretizar a alfabetização dele. Isso não quer dizer que ele tinha que aprender até o 3º ano, aprender a ler e escrever só no 3º ano. Não. Ele aprende a ler e escrever. Como ele está no processo ainda, porque estudos diziam que para ele, né, consolidar a alfabetização dele, ele precisava daquele tempo, 3 anos. Então ele ia, aprendia nisso, e ali ele ia ampliando essa interpretação, todas as habilidades de uma alfabetização que era necessária, ele precisava de 3 anos. Então, se você chega para esse menino que ainda está no processo de alfabetização, olha, você não completou. Então, você fica retido, você fica reprovado. Né? Você não está respeitando o tempo daquele aluno. Alunos aprendem de formas diferentes em tempos diferentes. Pessoas são diferentes. Pessoas são diferentes, exatamente. Então, você dá a possibilidade de ele aprender aquilo, tudo que ele tem que aprender em 1 ano, era muito cruel, e é muito cruel. O que aconteceu? O grande equívoco e o entendimento das pessoas naquele ciclo, exatamente isso. Não aprendeu no 1º, não aprendeu a ler e escrever no 1º ano, ele pode aprender no 2º. Ele também no 2º não aprendeu. Então no 3º ano ele aprende. O que ia acontecer no 3º ano, que era onde aconteciam as reprovações, e hoje, até hoje ainda tem um problema no município, é uma quantidade enorme de alunos que ficam reprovados no 3º ano. Né? Então, não é não reprovar para você melhorar o índice. Não tem isso. Respeitar a diferença entre seus alunos. Exatamente, é respeitar o tempo. Né? Mas gente, é muito grande. Vou guardar esse problema para você, porque para ela eu já tenho guardado. Analfabeto funcional. Quero que você primeiro explique o que é isso. E depois, se essas medidas podem acarretar o aumento do analfabetismo funcional. Olha o problema que eu te dei, ela está do seu lado. Espera para você ver. Bom, como é que a gente pode começar? Nós falar o seguinte, isso depende muito de uma questão... Deixa eu te interromper. Primeiro explica o que é o analfabeto funcional. Perfeito. O analfabeto funcional, ele consegue, de certa forma,
se expressar, falar corretamente, adequadamente, mas ele não tem a questão de leitura, de identificar corretamente as letras adequadamente. Então, ele consegue falar, expressar, mas ele não consegue ter uma leitura contínua de um texto, né, propriamente dito. Então, essa seria, muito rápido, seria isso. Na verdade, ele pode até ler, mas ele não interpreta. Ele não entende o que está lendo. Ele não entende o que está lendo. Reúne as letras, mas não compreende o valor. Ou, muitas das vezes, ele é copista. Ele copia, ele sabe copiar, mas ele não sabe ler. Agora, diz pra gente o motivo disso, na sua visão. Do analfabetismo funcional ser tão numeroso no nosso país. Bom, eu acho que está aí numa questão até do meu, uma base anterior, assim, o meu aluno ter que sair do meu sistema educacional e, vamos dizer assim, vamos a campo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar minha família. Eu estou aqui estudando. Eu estou aqui, mas eu estou mais de lá do que aqui. O estudar não é o mais importante. O estudar não é o mais importante. Então, a questão de, apesar de estar na escola, ele ter que sair desse sistema e dar um apoio, que seja financeiro ali, como a professora falou, apoiar a família. Eu tenho que tomar conta do meu irmão. Meu pai e minha mãe estão saindo, eu tenho que tomar conta do meu irmão. Eu vou, mas eu volto com a cabeça ali pensando no meu irmão, que meu irmão está na escola, mas ele vai sair tal hora. Eu estou aqui, mas, professor, eu posso sair mais cedo que eu tenho que pegar meu aluno, meu irmão? Então, toda essa preocupação, esse conjunto de coisas, geram aí, talvez, esse problema do analfabeto funcional. Olha só, você não vai poder demorar muito. Agora eu quero que você me explique, na sua visão, o quanto a família tem importância numa educação boa, num aluno bom e num aluno ruim. Independente aí da escola, mas a questão da família influenciando esse aluno na qualidade de aluno que ele vai ser. É uma pergunta bastante complexa e não é para os meus colegas aqui presentes, eu acredito que seja uma unanimidade. A importância da família, tanto para uma educação boa quanto para ruim, é fundamental. O apoio, é uma rede de apoio. A família ela tem que funcionar como uma parceria com a escola. Escola é um ambiente de convivência e de proteção. Eu ouvi dizer que muitas vezes o professor percebe que o aluno é maltratado. Então nós tivemos 2 anos de crianças que foram maltratadas e que ninguém viu. Nós temos o exemplo de um colégio em Realengo, que um ex-aluno foi lá, um aluno que sempre estudou lá, foi lá e fez uma barbárie. E parece que o município e o Estado não perceberam que aquele aluno tinha um problema. Minha pergunta vai para vocês. Baseado em que a escola é uma rede de proteção e que ali você percebe os problemas do aluno e que o município é interessado nisso, o município tem essa preocupação. E como é que ficou essa história agora na pandemia? Acabou essa rede de proteção das nossas crianças? Olha, primeiro, se essa preocupação existia dentro do município, se é uma realidade. É uma realidade. E na escola, né, como você citou o caso de Realengo, né, esses problemas todos eles estouram primeiro na escola. E o professor é o primeiro a perceber. Porque é na escola que a gente percebe que alguma coisa não está funcionando bem. Né? É o aluno que apresenta agressividade, é o aluno, às vezes, que não apresenta nada, totalmente apático, não reage, né? Tem isso. O município percebe isso, mas a gente ainda tem um problema que não é do município, acho que é problema de saúde. A gente não tem cuidado com a saúde mental. A gente não tem a saúde mental fortalecida, a gente não tem uma medicina, né, nos postos de saúde, nos atendimentos públicos, acho que nem no privado, a gente não tem esse cuidado emocional. E tem o professor com aquele aluno, ele é professor, ele não é médico, ele não é psicólogo, ele não é assistente social, né? E aí, de repente, você pode me dizer, Luciana, isso é uma dificuldade para os alunos avançarem? Eu vou dizer sim, esse é um dos pontos, né?
fica o aluno e o professor ali. Eles dois. O professor que tem que, né, tem que prover a aprendizagem, tem que ensinar, e aquele aluno que, para ele, o estudo ainda não faz sentido. Ainda não faz sentido, né? Por milhões de situações. Pode ser mesmo por problemas familiares, pode ser porque ele tem uma necessidade em trabalhar, pode ser porque ele não acha nenhum sentido na escola. A escola, por isso que ela tem que pensar em ressignificar essa forma de ensinar, né? Como a gente fala, né, às vezes o problema não é de aprendizagem, o problema é de ensinagem mesmo, a gente tem problemas de ensinagem. Então a gente tem um professor hoje cansado, né, a gente tem um professor que a gente desvalorizado, né, e isso tudo vai emperrando da educação acontecer, porque não tem essa rede de proteção que a gente fala. Quando a gente fala uma rede, a escola não pode trabalhar sozinha. Ela não consegue, ela não dá conta sozinha, né? Por quê? Porque ela vai só abarcando problemas de saúde mental mesmo, alunos com depressão. A gente, há um tempo, estava vivendo com alunos adolescentes que se automutilavam, né? E você manda para um posto de saúde, tem aquele profissional para atender? Não tem. E o aluno está na escola porque ele tem que estar na escola. Porque a escola é uma rede de proteção, é o lugar onde ele está protegido, né? Com a pandemia a gente viu, foi a saúde mental desses alunos e dos professores também, né? Foi abalada, a gente tem casos de alunos de depressão, transtornos de ansiedade, professores também. E cadê essa proteção? Então agora, cadê esse atendimento desses alunos, né? Esses alunos de situação de vulnerabilidade, violência, né? Violência que a gente viu familiar. Então, enquanto a gente não tiver todo mundo trabalhando junto, em prol daquele cidadão, para que ele seja um cidadão pleno, consciente dos seus direitos, né? Consciente dos seus deveres, a gente não avança. A gente não avança enquanto sociedade. Poliana, você se formou para ser professora e você atua como professora. Sim. A minha pergunta é, você acaba trabalhando o emocional sozinha, que nem no município você tem apoio, acredito que nas escolas privadas também ninguém vai falar que o filho tem um problema emocional. Você se sente apta, numa sala de aula com 30, 40 alunos, a identificar, a perceber certos problemas? Apta, eu não estou, mas eu percebo. Eu percebo, às vezes, no olhar do aluno, na carência, na dificuldade. Com a minha amiga Luciana vai a pergunta que não quer calar. Luciana, rede pública, a gente sabe que as escolas estão em áreas de conflito, que as pessoas da escola pública, em regra, estão submetidas a uma repressão, a uma violência, drogas ilícitas e escola pública. Como é que está esse problema? Vamos lá. Primeiro, né, usando Rio de Janeiro não é para amador, né? Gente, viver no Rio Profissional de Janeiro. aqui sofre. Rio de Janeiro não é, né? Nós temos muitas escolas em áreas conflagradas, né? Muitas escolas onde o tráfico está na porta das escolas. Então, negar essa realidade é tampar o sol com a peneira, né? A gente tem essa realidade. Então, e o Rio de Janeiro é tudo muito misturado, né? Aqui não tem as periferias e aqui a gente tem umas escolas que a gente diz muito que essas escolas no asfalto, né? Que não são as escolas que estão dentro de áreas conflagradas, e tem as escolas que estão dentro de áreas conflagradas. Eu fui diretora de uma escola durante 10 anos dentro de uma comunidade. Eu sou uma privilegiada, que eu nunca tive problemas de drogas na minha escola, ou ter, né, nunca ultrapassou os muros da minha escola, né, não foi para dentro, né, da minha escola, a questão da droga. Até porque eram alunos mais novos, né. À noite eu tinha uma realidade de adolescente, mas eu ainda tinha aquele espaço da escola, uma escola em Pilares, na comunidade do Urubu, onde eu tenho muito orgulho de ter sido diretora, né? Eu vi
muitos meus alunos ali, tanto da noite quanto do dia. Minha filha estudou nessa escola, porque os meus filhos, eu tenho muito orgulho de dizer, os meus filhos são da escola pública. Hoje estão na universidade pública. Então, assim, a gente não pode negar. A gente tem que mostrar para esses nossos alunos que estudar ainda vale a pena, que estudar é o caminho para eles saírem daquela condição. Ainda é. A gente ainda não descobriu uma outra forma. Jogador de futebol é para poucos, né? Cantor de música sertaneja ou sei lá o quê, para muito poucos. Então, assim, o caminho para ele é o estudar. É ressignificar a escola, é olhar que esse espaço não dá mais para a gente continuar do jeito que a gente está, porque ela está desinteressante. E a gente tem que pensar. E eu falo assim, eu estava até ouvindo você falar, e professor, nós, professores, somos muito contraditórios, né? Às vezes, quando a gente fala assim, falta família, a família não vem. Quando a gente pega aquele pai que vai na escola, que procura saber, o que a gente fala? Mas que pai chato. Ah, lá vem aquele pai chato. O professor é assim, o professor sabe que ele tem que mudar. Ele sabe que essa forma, né, de ensinar não está boa, mas ele não consegue mudar. Nós temos que pensar na nossa forma, no que a gente está, e saber que esses nossos alunos, que nós somos, por muitas vezes, a única referência de muitos alunos. Então, olhar para isso, encarar, é cansativo, cadê a valorização? Mas se a gente está ali, a gente tem uma responsabilidade enorme na formação desse cidadão, na formação dessa pessoa, do que ele é, do que ele vai ser, de como ele vai estar nessa sociedade. Quando eu vejo um aluno, quando eu vejo um adolescente, eu me arrepio mesmo, quando eu vejo um adolescente, né, sendo preso porque estava roubando, eu falhei. Ele estava dentro da escola. Eu permiti que esse aluno saísse da escola. Eu perdi esse aluno. Então, é na pele que a gente tem que ver. E eu tenho que se sentir responsável, sim. Não fui eu que escolhi. Eu só fiz isso a minha vida inteira. Não fiz isso que eu escolhi, então eu vou fazer direito. Não ganho o que eu quero. Não ganho nem o que eu preciso. Mas eu não estou ali, não estou disposta. Então, eu vou fazer o trabalho direito. Vou te dar um tema. 3 apaixonados por educação, viu? Não foram capacitados, não foram remunerados para a pandemia, mas se prontificaram a fazer o trabalho. Fazer assim agora para a gente encerrar. Sim. Não existe uma fórmula mágica, mas acho que cada um de vocês tem uma visão de algo. Um detalhe. O que fazer para mudar? Não é para mudar da pandemia para cá. É para mudar esse histórico terrível que a gente tem no Brasil, né? E no Rio de Janeiro parece que está piorando. Quando você fala Rio de Janeiro não é para amador, nós somos o pior estado. Índice de educação, evasão, tudo aqui parece que é pior. Então, assim, deve ter, vocês dentro de vocês que vivem com esse amor, deve ter um detalhe que você fala assim, é isso. Quando eu falei de violência aqui, a pessoa falou assim, não, violência resolve com educação. Aí eu já criei um jargão, violência tu resolve com educação. Aí nós tivemos um programa de miséria, o cara falou, não, miséria tu só resolve com educação. E acaba que eu percebi que as pessoas estão botando a culpa na educação. Né? Tudo agora é com educação. Eu tinha uma visão do município péssima. E também não tinha uma boa visão de professores particulares. Dei sorte aqui, encontrei 3 profissionais que se viraram e fizeram acontecer. Então, assim, para a gente encerrar bonito, uma política, uma forma, um socorro, porque vão vir outros prefeitos, outros vereadores, outros deputados, e a maioria deles não sabe o que fazer. Né? E às vezes a gente escuta uma palavra que desencadeia todo o movimento que pode acontecer. Vou começar por você. Não vou te dar a chance de rodar de ninguém. Eu tava aqui já... Não, e olha, ele está fazendo uma pergunta muito que tem complexa. gente há 150 anos estudando para resolver. Não, mas olha só. Mas esse é sempre o detalhe. A pessoa que está há 150 anos estudando, ela está sozinha com aquela regra. Ela não vê, eu costumo dizer, ela não está vendo o retrato, a foto toda. Ela está só vendo aquele ponto. Como são 3 pessoas que não se conhecem, totalmente distintas, vocês vão ver o retrato todo. Eu acho que vocês 3 são mais capazes do que quem está há 1000 anos tentando. Porque a foto fica mais fácil ver toda. Eu acredito, vou continuar batendo na mesma tecla, do conjunto. Família, escola, comunidade.
Bom, dessa vez vou ser um pouco mais sentimental. E objetivo, É, porque eu tinha dito. o professor, não apagar a chama do professor. Existe um camarada que eu conheci que saiu lá do Acre para um encontro em Cuiabá, que ele não tinha condições, juntou dinheiro, 3 dias de ônibus, só para poder estar com 4.000 professores para trocar ideias. Então, o professor. O professor. Valorização da escola, da instituição escola. Valorização dessa instituição educacional, né? E quando a gente fala da escola, é valorizar o espaço, valorizar o professor, dar importância para o aluno, o nosso grande protagonista desse processo. É isso. Financiamento, articulação federal, onde é o que pode dar, que tem que dar as diretrizes e que tem que financiar isso, porque escola, educação é dever do Estado. Então, prover uma educação de qualidade passa por tudo isso. Valorizar esse espaço. 3 pessoas, 3 pensamentos, 3 cabeças, 3 professores. A educação do Brasil tem solução. Depende de você valorizar o seu professor, a sua escola, a sua família, a sua comunidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada.